Olá, estudantes do oitavo ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer Ribeiro e hoje a nossa aula é de cultura afro, é o nosso quarto encontro. Quero dizer que é muito bom estar com vocês sempre. Vem pra cá. Nosso tema de hoje é violência e questão racial. Será que a violência e a questão racial no Brasil tem alguma relação? Será que é possível estabelecer alguma relação entre a violência e as questões raciais presentes em nosso país? Vocês devem estar me perguntando, sim, professor, não vai falar sobre essa imagem aí no fundo, não? Eu quero fazer a abertura da aula mostrando a imagem, uma imagem que viralizou nas redes sociais durante essa semana, também viralizou também na TV, em alguns meios de comunicação visual, que foi a violência contra George Floyd, um cidadão norte-americano, aonde de forma inocente ele foi agredido por policiais e terminou morrendo sufocado. Foi um episódio que passou nas redes sociais, aonde esse policial, ao fazer essa abordagem, sufocou ele, segundo relatos, ele afirmava que estava passando mal, e ali ele morreu dentro de uma abordagem, sendo acusado de forma inocente. Passa essa aí. Aqui, violência e a questão racial. Quem era o americano negro morto sob custódia e que se sabe sobre o policial branco que o matou? Então essa foto viralizou, está um pouco distante, mas se vocês observarem aqui, esse George, ele está aqui detido pelo policial. Veja que o policial está com a perna em cima do seu pescoço. Aqui a perna do policial, aqui a cabeça dele. Ele algemado, e veja a maior tranquilidade do policial com a mão no bolso, enquanto aquele cidadão de bem estava sendo sufocado. Então, infelizmente, é mais uma mazela do racismo na sociedade norte-americana. Por sinal, esse estado dos Estados Unidos onde aconteceu isso é um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Só que o racismo ele não é um problema apenas dos Estados Unidos, ele é um problema no mundo, inclusive aqui no Brasil. Infelizmente, apesar dos péssimos exemplos que a gente tem pelo mundo e que tem aqui, a gente vai perceber que o racismo ele ainda está muito presente e a forma como ele se manifesta é horrível. Aqui custou a vida de um cidadão norte-americano. Então eu ponho aqui, a violência e o racismo, será que andam juntos? Será que isso se configura também no Brasil? Vamos ver isso aqui? Então eu quero que vocês analisem agora essa imagem. Essa imagem no início do ano também viralizou as redes sociais, os meios de comunicação de massa, aonde o policial militar agredia um jovem em Salvador. Então o policial militar, ao chegar na periferia, abordando alguns jovens, aí mostra aqui as etapas onde esse policial ele começa a esmurraçar esse jovem, esmurraça, puxa, né? Tem uma outra imagem que ele agride com um chute, e inclusive a gente já fez até discussão sobre esse caso. Então mostra um pouco disso, que dentro da instituição, pessoas ainda agem com racismo. A gente percebe aí não uma ação normal, porque a polícia ela é uma instituição para proteger o cidadão, mas a forma como se agiu dentro da periferia e coincidentemente com uma pessoa afro, há de se repensar. Então, outra imagem, veja esse enunciado. Isso aqui é a capa de um jornal recente. Olha o que diz a capa desse jornal. Abordagens policiais desnecessárias provoca excesso de violência contra mulheres e jovens negros. Então veja, se essa situação passa a ser capa de jornal, notícia de rádio, viraliza os meios de comunicação em massa, será que eu posso pensar que, de alguma forma, a violência está relacionada com essa questão racial? Então, olha a ênfase. Violência contra mulheres e jovens negros. Mas eu quero dizer a vocês que, nesse caso, a violência ela não se encaixa só na violência física, moral, o atentado ao pudor da pessoa.
a violência ela se insere também em outros requisitos, como o acesso à moradia, a falta de uma moradia digna, como o acesso à educação ou a elevação desse nível educacional para essa população, ou seja, políticas públicas que condicionem o desenvolvimento dessa população. Então, quando o Estado não possibilita meios para essa sociedade se desenvolver, isso torna-se uma violência e gera uma questão racial em que sentido? No sentido de que a maior parte dessa população que se torna vítima é a população mais pobre do país e é a população negra ou parda, a população periférica. Então a gente vai ver aqui alguns dados de que forma essa violência no Brasil ela se manifesta e a gente vai ver como ela está diretamente relacionada à população negra. Então veja os dados que eu trouxe aqui para vocês, são dados do IBGE, de pesquisas oficiais de 2018. Então a gente tem aqui esses dados. Negros são 75% entre os mais pobres. Brancos, 70% entre os mais ricos. Então, aí você questiona, mas professor, você está querendo que os brancos, os negros ultrapassem os brancos? Não. A gente está falando de oportunidade, de reconhecimento, de prática da lei, do que está na Constituição, de dar a mesma oportunidade. Então, resumo da notícia. Entre os 10% com maior rendimento per capita, brancos são 70,6%, enquanto os negros eram 27,7%. Já entre os 10 mais pobres, isso se inverte. 75,2% são negros e 23,7% são brancos. Então, veja esses dados. Entre os mais pobres, 70% são negros. A maior economia, quem tem maior condição financeira seria os brancos. São os 10% com maior renda per capita, ou seja, com dinheiro. Agora, os brancos são os 70,6%, enquanto os negros são 27,7%, entre os mais ricos. Então, esse dado aqui está falando da questão da renda per capita. Os negros são 10%, os brancos são 10%, representa 70,6% dessa sociedade, enquanto os negros são só 27% dos ricos. Agora, em relação à pobreza, a gente tem aqui, você vai ver que entre os 10% mais pobres do Brasil, os negros representam 75%. Então, esse é um dado alarmante, onde o governo, através dessa pesquisa que é feita, vai repensar um novo caminho para melhorar a sociedade brasileira. Mas enquanto o governo não toma uma política, isso se torna um tipo de violência que se enquadra dentro dessa questão racial. Já passou aí? Então, os negros... Não, volta. Pode passar. Então, salários mais baixos para os negros. Na população branca, esse rendimento superou a quase 2 vezes da população preta e parda. Então, enquanto o branco na sociedade brasileira, ele ganha em média 2 vezes mais do que o negro. Então, o branco ganha 1.846, em média, o salário do negro está em R$ 934. Então veja que esse é um problema, sim, que precisa ser repensado, que a gente precisa refletir. Negros são a maioria entre os desocupados e subutilizados. Apesar de serem pouco mais da metade da força de trabalho, ou seja, 54,9%, eles formavam cerca de 2/3 dos desocupados, 64,2% dos subutilizados e 66,1% na força do trabalho em 2018. Então veja aí que entre as pessoas desempregadas ou fazendo parte do trabalho informal, os negros são a maioria dos desempregados. E aí a gente questiona por que essa realidade do passado persiste até hoje. Porque no passado a desculpa era que a sociedade era racista. Não dava empregos para negro, e em um determinado momento da nossa história, negro não podia frequentar a escola,
Então se abre escola para todos, né? Abre a escola pública, mas infelizmente muitas vezes não é uma educação de qualidade, não tem uma estrutura adequada para que essas pessoas se mantenham na escola e se desenvolvam. E o que a gente vê são esses dados aí. O negro ganhando menos, o negro na condição de mais pobre, ao mesmo tempo os mais desempregados na sociedade. E automaticamente é os que vão ser vítima dentro da sociedade. Bom, esse dado aqui já é um dado que a gente merece bater palmas, mas desejar muito mais. A educação começa a corrigir a desigualdade. Segundo os últimos dados do IBGE, né, dessa pesquisa que foi feita, existe hoje uma maior porcentagem de negros frequentando a escola, negros e pardos, e concluindo. O que é que eu quero dizer? Que esse jovem entrou lá no primeiro ano e conseguiu concluir o terceiro ano. Na universidade avança entre negros, mas a taxa ainda é baixa. Então saiu o último dado aí de que houve um aumento de população negra nas universidades. Então isso não é uma questão só de negro ou pardo. Se você pensar bem, quando essa população tem acesso à escola, tem acesso à universidade, você melhora a qualidade de vida de toda a população brasileira. Porque essas pessoas estão integradas à nação, fazem parte da nação. Além disso, são os futuros profissionais. Eu quero encerrar a aula de hoje com a citação desse Marte, Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: eu lutei contra a dominação branca e eu lutei contra a dominação negra. Eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar. Mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Então eu encerro a aula de hoje. Eu acho que essa citação de Nelson Mandela resume e esclarece os objetivos da aula de hoje, que o intuito maior também é fazer com que vocês repensem uma sociedade alternativa. Vocês são cidadãos ativos da sociedade e precisa tomar uma postura diferente da que as pessoas estão tomando hoje. Vocês estão tendo a oportunidade de debater, de conhecer. Agora pratique. Então vamos pegar o exemplo, essa carona aí de Nelson Mandela contra a violência e contra a violência racial no nosso país. Um abraço e até a próxima.